Olá, Daniel, e para falar deste assunto está comigo o economista da Farsul, Antônio da Luz. Boa tarde. De que forma esse panorama já se apresenta para a próxima safra? Boa tarde, Gabi. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Olha, nós temos uma perspectiva, primeiro, para os próximos meses, né, que nos leva a imaginar um cenário positivo, um cenário melhor do que nós tínhamos no ano passado, podendo, inclusive, ser significativamente melhor do que a gente tinha no ano passado, para esse segundo semestre, em razão, em primeiro lugar, do desestímulo dos produtores de plantar, porque nós tivemos uma área bem menor. E aqueles que insistiram em plantar arroz, muitos deles foram extremamente prejudicados pelas enchentes e outros pela falta de luminosidade. Então a gente tem um volume de produção bem menor do que no ano passado, em que pese também termos um consumo enfraquecido, o que faz com que não dê para a gente comparar com 2016, que foi um ano em termos de preços muito bons, mas definitivamente em relação ao ano passado a gente está falando de um ano bem melhor. Agora, para aqueles que colheram, claro, né? E para aqueles que podem segurar o produto até o segundo semestre, né? Estou falando da perspectiva daqui para frente. Agora, o fato é que a maioria da produção já foi entregue, já foi vendida a preços realmente muito baixos, desestimulantes, ou seja, o produtor vendeu mal a produção, o grosso da sua produção, e nós temos, quando nós olhamos para frente, a gente vê custos de produção extremamente elevados ainda. Então, quando nós olhamos para os preços dos próximos meses, o cenário é interessante. Agora, quando a gente olha a cultura do arroz numa perspectiva, as coisas não são nada animadoras. Para os produtores, essa tomada de decisão de utilizar soja na várzea pode ser a saída para todo esse endividamento? Não existe um problema complexo com uma solução única e trivial, né? Isso, com certeza não. Agora, a solução passa pela soja. Ela passa pela soja. E eu tenho certeza que no futuro, né, as pessoas vão apontar o dedo para os arrozeiros. Ah, vocês fizeram monocultura, né? Agora só tem soja. Só que é bom essas pessoas que amanhã vão reclamar olhar o que está acontecendo com a situação do arroz hoje e ver se não é um caminho natural as pessoas irem para a soja, inclusive na várzea, numa situação de rotação de culturas, ou até mesmo só a soja, porque, enfim, a soja tem uma liquidez melhor, não fica na mão de meia dúzia de empresas e tem um custo bem mais baixo de produção. Então, o arroz, se o Brasil quer que continue sendo produzido arroz, é importante para o consumo de arroz no Brasil, a gente precisa rever essas coisas que fazem com que essa cultura tenha se mostrado tão desproporcionalmente ruim para quem produz do ponto de vista da lucratividade. Mas insistir no arroz é algo errado. Não existe certo e errado. Existe certo para mim e errado para mim, né? Para alguns produtores, produzir arroz está bem. Tem produtores que em determinadas condições eles conseguem ter uma produção que os satisfazem, mas quando nós, enquanto entidade, a gente não olha este ou aquele, a gente olha o todo. E quando a gente olha o todo, a gente percebe que a maioria não está bem. E se a maioria não está bem, o problema não é no indivíduo, é um problema coletivo. Se é coletivo, é um problema geral. E aí, então, nós temos que enfrentar os problemas que levam a esta situação. Cada vez mais a área vem diminuindo e também o consumo. Quais as justificativas disso? O consumo cai por conta da crise, né? As pessoas, eu me lembro de uma palestra que eu fiz aqui em Cachoeira, alguns anos atrás, quando logo que a crise econômica começou e que a gente falava, até foi uma coisa bastante polêmica, deu bastante discussão, polêmica no bom sentido, que a gente dizia, olha gente, crise pega todo mundo, inclusive arroz. Esse negócio que na crise o consumo vai crescer é bobagem, isso não acontece, não tem o mínimo fundamento isso, matemáticos, não é assim. A crise sim vai derrubar o consumo do arroz e aconteceu. Nós estamos com um nível de consumo bem mais baixo do que nós tínhamos. E isso vem atrapalhando as vendas internas e forçando mais as exportações. Só que exportar não é simples, porque para exportar eu tenho que me conformar com preços internacionais e eu não consigo chegar com preços internacionais com os custos brasileiros. Para eu chegar no mercado internacional com competitividade, eu preciso ter custos de produção internacionais. Só que o Brasil tem custos de produção bem mais altos do que a média mundial, porque os insumos são vendidos aqui a preços bem mais altos do que no mercado lá fora. Você falou de custo de produção e isso é o maior desafio, segundo a maioria dos produtores do estado. De que forma para eles diminuir esses custos é algo possível?
Olha, existem sim medidas que são dentro da porteira e medidas que são fora da porteira. A Farsul vem estudando há anos essa questão dos custos de produção e há anos vem divulgando esse problema, mostrando, olha pessoal, endividamento é consequência, causa é custo. Enquanto a gente não enfrentar custo, nós vamos passar o resto da eternidade discutindo endividamento. E esses custos de produção têm algumas medidas que sim, são dentro da porteira. Acho que a maioria dos produtores adotam as medidas. Agora, não tem o que eu faça dentro da porteira que vai mudar um produto químico fabricado no Brasil e vendido no Brasil a 432% mais caro do que esse mesmo produto brasileiro vendido no Uruguai. Não tem o que eu faça dentro da porteira que vai resolver isso. Não é o que eu consiga fazer dentro da porteira que uma mangueira de uma plantadeira fabricada no Brasil, que custa R$360 aqui no Brasil, custe 30 na Argentina. O que eu posso fazer dentro da porteira para mudar isso? O que eu preciso é ter a liberdade de ir lá comprar. Porque essa falta de liberdade de poder comprar os insumos aonde a gente quer faz com que os preços das coisas sejam extremamente elevados aqui. E não adianta culpar a tributação. Tributação eu vou culpar 30%, 40%, 50%, agora 400% não é a tributação que explica. Agora também não estou querendo dizer com isso que não tem que repensar a tributação. Eu acho que a reforma tributária para o arroz em especial vai ser uma das melhores coisas que vai acontecer. Nós temos que ter reforma tributária porque nós vamos sentir isso nos nossos custos de produção. Agora, fazer reforma tributária e não abrir a economia para que a gente possa comprar os insumos onde quiser, nós só vamos aumentar as margens das indústrias fornecedoras multinacionais aqui no Brasil. Para finalizarmos, economista, a ministra Tereza Cristina, ministra da Agricultura, acabou se envolvendo numa polêmica recentemente ao tentar defender a classe arrozeira. Como que você vê essa questão e de que forma o que propôs ela deve solucionar o problema da crise? Olha, a ministra, em primeiro lugar, ela tomou uma atitude muito interessante, porque ela respondeu. E eu acho que é isso que a gente espera dos nossos governantes, respostas, né? E eu acho que ela foi muito feliz e oportuna em apresentar respostas. No entanto, ela mesma disse que não é uma situação simples, é uma situação complexa e não basta só responder endividamento. Se não responder o que gera o endividamento, nós vamos passar o resto da eternidade discutindo o endividamento. Soluções e soluções, soluções para o endividamento, ao invés de buscar soluções para as causas do endividamento. Acho que a ministra, ela, por ter sido presidente de federação, ela foi presidente da Federação da Agricultura do Mato Grosso do Sul, ela foi superintendente do Senar do Mato Grosso do Sul, ela conhece o produtor, ela é produtora, ela conhece os problemas. E eu acho que nós temos que aproveitar essa oportunidade para tentar avançar em alguns pontos que há anos são se mostrados necessários e a demanda do setor, mas infelizmente a gente não consegue levar adiante, porque falta muitas vezes espaço político para se discutir isso, apesar de que algumas vozes isoladas tentem, não há espaço no todo para se construir. A securitização, na sua opinião, é a alternativa, é a solução do problema? Não, a solução do problema não é a securitização. A securitização é um paliativo do problema. Se nós fizermos uma securitização hoje, todo mundo renegociar as suas dívidas e continuar com seus custos de produção do mesmo jeito e sem seguro rural como nós estamos hoje, daqui 5 anos a gente está pedindo outra, daqui 10 anos a gente está pedindo outra. Então, isso não é a solução. Agora, as duas coisas são necessárias. Nós precisamos resolver a vida de quem já se endividou, mas ao mesmo tempo buscar a solução dos problemas que geram a dívida. Porque senão a gente não salva quem está mal, mas se não resolve o problema que causa, todo mundo vai ficar mal no futuro. Então a securitização é importante, mas ela não é a solução. Ela é um paliativo para o problema. Muito obrigada por todas as informações mais uma vez. Imagina, eu agradeço. Um abraço.